Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de anatomia. Eu sou Lisiane Oliveira, sou professora de anatomia do Centro Acadêmico de Vitória, da UFPE, e hoje daremos continuidade ao estudo do sistema respiratório, que iniciamos nos vídeos passados. No primeiro vídeo abordamos a cavidade nasal e os seios paranasais, e no segundo a laringe e a faringe, encerrando assim as vias aéreas superiores. Nesse vídeo daremos continuidade ao sistema respiratório com as vias aéreas inferiores e iremos falar mais especificamente sobre a traqueia, brônquios e bronquíolos. A traqueia é um conduto mais ou menos cilíndrico que comunica a laringe aos brônquios. É uma via respiratória. A laringe ela se localiza abaixo da laringe, por trás do esôfago, com quem mantém íntima relação, e se estende desde o nível da sexta vértebra cervical até a quinta vértebra torácica, onde se bifurca e dá origem aos brônquios principais direito e esquerdo. A função da traqueia é de conduzir o ar desde a laringe até os brônquios e em sentido inverso dos brônquios até a laringe. A traqueia apresenta uma estrutura cilindroide composta por uma série de anéis traqueais, anéis cartilaginosos, chamados de anéis traqueais, e esses anéis cartilaginosos eles são incompletos na sua parte posterior, sendo assim tendo um formato de C. São sobrepostos uns aos outros, unidos entre si através dos ligamentos anulares. A parede posterior da traqueia ela é desprovida de cartilagem e apresenta-se constituída por uma parede membranácea, chamada de parede membranácea da traqueia, que apresenta uma constituição de musculatura lisa. Ao nível da bifurcação da traqueia, o último anel traqueal, ou seja, a última cartilagem da traqueia, ela apresenta uma configuração diferente das outras e forma uma projeção interna denominada de carina, chamada de carina da traqueia. E as fibras musculares da parede membranácea, ela tem direção transversa e se insere nas extremidades dos anéis traqueais. A túnica mucosa ela é pálida, delgada, transparente e muito aderente e é constituída por tecido epitelial pseudoestratificado ciliado semelhante ao tecido que reveste a cavidade nasal. A traqueia ela se divide em uma porção cervical localizada na região do pescoço e uma região torácica localizada dentro da cavidade torácica. A sua porção cervical vai se relacionar anteriormente com a glândula tireoide, com o timo, com as veias tireoides inferiores, com a veia ainda braquiocefálica. Posteriormente, a traqueia vai se relacionar com o esôfago e lateralmente vai se relacionar com os lobos laterais da glândula tireoide e com o feixe vasculo-nervoso do pescoço, que está passando aqui nessa região. A sua parte torácica, anteriormente, vai se relacionar com o arco da aorta, com o trônquio braquiocefálico, com a veia braquiocefálica e com a carótida comum esquerda. E posteriormente também vai se relacionar com o esôfago. Lateralmente, a parte torácica vai se relacionar com as pleuras mediastínicas, no caso do lado esquerdo, com a pleura mediastínica esquerda, ainda com o arco da aorta, e também com o ducto torácico. A parte lateral direita, lateralmente, do lado direito, a traqueia vai se relacionar com a pleura mediastínica direita, com o arco da veia ascus e com a veia cava superior. Então, estas são as relações da parte torácica.
Logo depois da bifurcação da traqueia, dá-se origem aos brônquios. Os brônquios são dois condutos, direito e esquerdo, que resultam da bifurcação dessa traqueia, a partir da carina da traqueia, e que se continuam no interior dos pulmões, formando a árvore brônquica. Os brônquios eles fazem relação com o pedículo pulmonar e relacionam-se anteriormente com a artéria pulmonar, posteriormente com as veias pulmonares e com os vasos bronquiais. A função dos brônquios é de conduzir o ar da traqueia até o interior dos pulmões e são divididos em brônquios principais, brônquios lobares e brônquios segmentares, de acordo também com a divisão do pulmão. E por fim, nós temos os bronquíolos. Dentro de cada segmento pulmonar estão os bronquíolos, que formam os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, terminando nos sacos alveolares e, por fim, nos alvéolos pulmonares, tá? Então, essa imagem mostra aqui justamente essa divisão, o brônquio principal se dividindo em brônquios lobares, que se subdividem em brônquios segmentares e vão em direção a cada um desses segmentos pulmonares. E assim formam o que chamamos de árvore brônquica. Quando a traqueia se bifurca e dá origem aos brônquios principais direito e esquerdo, a gente vai observar que esses brônquios eles apresentam algumas características distintas um do outro. O brônquio principal direito, ele se apresenta mais calibroso, de comprimento menor e tende à verticalidade, enquanto que o brônquio principal esquerdo, ele apresenta-se com calibre menor, ou seja, um diâmetro menor, mais estreito, tendendo à verticalidade e apresenta um comprimento maior. Então, se o corpo estranho tender a ser aspirado e cair nas vias aéreas inferiores, a tendência maior é de esse corpo estranho parar no brônquio principal direito, ao invés do brônquio principal esquerdo. Cada um desses brônquios principais estão divididos em brônquios lobares, e cada um desses brônquios lobares vão em direção a um dos lobos do pulmão. Então, o brônquio principal direito ele vai ser dividido em brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior, que vão em direção ao lobo superior, ao lobo médio e ao lobo inferior, respectivamente. O brônquio principal esquerdo ele vai ser dividido em brônquio lobar superior e brônquio lobar inferior, que vão em direção ao lobo superior e ao lobo inferior, respectivamente. Essa imagem aqui, para vocês não dizerem que eu estou trocando o lado direito com o esquerdo, essa imagem aqui é uma imagem de uma vista posterior. Vejam aqui a parede membranácea da traqueia, que também se continuam com a parede dos brônquios. Os brônquios também são formados por anéis cartilaginosos incompletos e posteriormente também são revestidos por essa parede membranácea. E isso dá uma certa elasticidade para que os brônquios eles possam se dilatar ou se contrair. E essa é uma vista posterior. Logo, nós temos aqui o lado direito e aqui o lado esquerdo. E após essa divisão em brônquios lobares, nós temos os brônquios segmentares, que também apresentam algumas diferenças em relação ao lado direito e ao lado esquerdo. Então, o brônquio lobar superior ele se divide em 3 segmentos: o segmentar apical, segmentar posterior, segmentar anterior, e o lateral vai subdividir em segmentar lateral e segmentar medial, e o brônquio principal inferior se divide em 5 segmentos: o brônquio segmentar superior e os brônquios segmentares basais, anterior, lateral, medial e lateral. O brônquio
principal esquerdo, ele vai se subdividir nos segmentares ápico posterior, segmentar anterior e nos lingulares, lingular superior e lingular inferior. Esses lingulares superior e inferior, eles são semelhantes e têm o mesmo significado funcional que o brônquio segmentar, que é como se fosse uma continuação do lobo médio do pulmão. E o brônquio lobar inferior, ele vai se subdividir em um segmento superior e nos 4 segmentos basais: anterior, posterior, medial e lateral. E a partir dessa divisão em brônquios segmentares, nós vamos ter os bronquíolos e dentro do pulmão eles formam essa árvore brônquica. Na parte final dos bronquíolos, nós podemos observar a formação do bronquíolo terminal. Esse bronquíolo terminal, ele dá origem ao bronquíolo respiratório. Então, os brônquios são constituídos por cartilagens e músculos, e as cartilagens elas são constituídas por uma série de anéis cartilaginosos incompletos, assim como na traqueia, e esses anéis também são unidos por ligamentos anulares. Quanto aos músculos, a face posterior dos brônquios também apresenta uma musculatura lisa que se estende entre as extremidades dos anéis cartilaginosos, semelhante à parede membranácea da traqueia, e os brônquios eles terminam ramificando-se em bronquíolos, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios e finalmente com os alvéolos pulmonares. Por fim, gostaria de falar sobre os alvéolos pulmonares. Esses estão localizados ao final dos bronquíolos respiratórios e são sacos formados por fibras colágenas e elásticas, e é dentro deles que vai ocorrer o fenômeno da hematose, ou seja, a troca de gases. Esses alvéolos eles ficam localizados dentro dos pulmões, ocupando toda a sua extensão. Então, dentro do seu interior estão os gases. Então, quando ocorre a inspiração, eles estão repletos de O2 e por meio de difusão ocorre a troca com o CO2 que está acumulado nos vasos sanguíneos que chegam até os pulmões e artérias. Chega até os pulmões pelas artérias pulmonares. A cada batimento cardíaco, esses vasos sanguíneos eles trazem sangue rico em CO2, fazem a troca gasosa e levam sangue rico em O2. E quando o ar é expirado, ele leva o CO2, que foi trocado com os vasos sanguíneos para o meio externo, e a cada inspiração e expiração é realizada essa troca dentro dos alvéolos pulmonares. Então, encerramos esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo continuaremos com a aula de anatomia do sistema respiratório, finalizando o tema com a aula de pulmões e pleuros. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.